Bom, olá. Então, hoje o que a gente vai ver é a resolução do exercício, também em corrente alternada, também tentando iniciar a sua resolução via método da corrente das malhas. E aí o que a gente vai ver é em função da topologia desse exercício aqui, levando em conta que eu não vou fazer conversão de fonte, mudar a topologia dele, etc. Eu não vou conseguir exatamente resolver o sistema através daquele método da corrente das malhas. Bom, quem estiver interessado em aprender o método somente corrente das malhas, é só olhar um outro vídeo que eu publiquei já, e é um sistema de quarta ordem, né, que resolve o método usando essa abordagem corrente das malhas. E aqui o que a gente vai ver é o conceito de supermalha. Beleza. Qual exercício a gente vai usar para tentar equacionar esse sistema? Eu tenho uma fonte de tensão, segunda fonte de tensão, uma fonte corrente no meio desse circuito aqui, e um resistor, um indutor e outro resistor. Beleza? Aí, como falei antes, aquele outro exercício, né, e qualquer outro exercício, eu opto em corrente alternada, certo? Primeiro tentar identificar meus elementos. Ok, fonte de tensão e fonte de corrente está dado, enfim, né? Já está meio complexo, enfim. Depois eu vou chamar de E1 e E2 e assim por diante, tá? Só que os elementos de carga, né, que é resistor, indutor e capacitor, nesse caso são resistores e indutores, eu acho ser mais conveniente chamá-los de impedância. Bom, qual a vantagem disso? A vantagem é que eu consigo equacionar de uma forma mais fácil, eu consigo mentalizar de uma forma mais fácil. Matematicamente não tem diferença nenhuma, certo? É exatamente a mesma coisa, porém eu consigo de alguma maneira, quando eu estou começando a resolver circuitos assim, mentalizar mais facilmente quando é simplesmente uma impedância, certo? Por quê? Porque talvez quando eu esteja iniciando a resolução desses exercícios, quando eu penso como em capacitor, indutor e resistência, talvez isso me remeta em função àquelas relações de tensão e corrente, onde o indutor atrasa a corrente, o capacitor adianta a corrente, assim por diante. Então isso me confunda um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar cada elemento de carga de impedância, eu chamei essa resistência de Z1, esse indutor de Z2 e essa última resistência de Z3 também, certo? Por quê? Eu vou redesenhar esse circuito. Como? Vou redesenhar de uma forma que fique mais fácil para mim, ou seja, assim. Fica mais simples? Eu acho que sim, certo? E eu recomendo que se faça isso. Ou seja, aquela fonte de tensão que vale 5,0 eu chamei de E1, certo? E na hora de resolver as equações vai ser mais fácil. Essa outra fonte chamei de E2 e essa aqui chamei de I, ok? E aí, onde tinha resistor e indutor, eu coloquei uma caixinha e chamei de Z. Bom, talvez um exercício tão simples assim, a caixinha não faça muito sentido. Mas quando tiver vários elementos em série num ramo, vai ajudar. Bom, então eu recomendo sempre que você adote como método, como forma de resolver, reescrever um circuito em CA dessa forma aqui. Não é exatamente obrigatório, tá? Mas eu acredito que ajuda na sua resolução, na resolução matemática do exercício. Beleza. Então o que eu fiz agora foi só simplificar um pouco, enfim, dar nome para cada elemento daquele circuito aqui. Bom, aí eu vou resolvê-lo, certo? Bom, eu tenho mais uma fonte, enfim, então não posso calcular a impedância total, enfim, achar que ela reduzir uma fonte de tensão só. Na verdade, você posso, enfim, há alguns métodos fazer isso, a gente não vai fazer isso nesse exercício aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é usar o método da corrente das malhas para resolver esse exercício aqui. Bom, quando eu olhar a malha 1, enfim, eu consigo resolver, então vou chamar essa malha aqui de malha 1, tem a corrente 1, malha 2, e assim por diante, enfim. Dei nome para cada malha e já desenhei as correntes aqui, as correntes de malha de cada uma dessas malhas aqui. Bom, se eu quiser equacionar a malha 1, ok, eu consigo equacionar, mas quando eu for equacionar a segunda, terceira malha, é mais difícil usar aquele método da corrente, aquela avaliação das tensões das malhas, por quê? Bom, a fonte de tensão e a corrente de tensão, ok, é fácil, está dado o valor, né? As impedâncias eu consigo calcular a tensão usando Ligion, né, e VZ, só que a fonte de corrente é muito mais complicado eu conseguir equacionar o seu valor de tensão. Detalhe, eu consigo calcular o valor de tensão numa fonte corrente, porém é mais difícil equacioná-la num sistema assim. Bom, então o que eu vou fazer? Se eu quiser resolver pelas tensões das malhas, certo? Eu faço isso na malha 1, só que nessas duas malhas aqui, quando eu chegar na fonte de tensão, não vou conseguir equacionar, certo? E aí eu não posso falar que a tensão da fonte de corrente vale I, certo? I é corrente, tensão e volt são coisas distintas, certo? Bom, então o que eu tenho que fazer? Bom, eu não conheço quais valores de corrente. E até o momento eu tenho uma equação, certo? Que é a equação dessa malha 1 aqui. O que eu tenho que buscar é como é que eu faço para obter mais duas equações. Bom,
Aí que entra o conceito de supermalha. Por que diz o conceito de supermalha? Se houver algum momento que tu não pode usar alguma dessas malhas em função de uma fonte de corrente, tu pode utilizar uma malha a mais, adicionar uma malha diferente, que é uma malha que circunda a fonte de corrente, que envolve a fonte de corrente, certo? Então, levando em conta que eu não posso essa malha aqui, o que eu vou fazer é enxergar essas duas caixinhas aqui, essas duas malhas, com uma malha só, ou seja, é como se eu olhasse somente os elementos externos dessas duas malhas, ou seja, eu olho todos os elementos menos a fonte de corrente, que é o que eu não posso enxergar, que eu não desejo enxergar. Beleza, assim eu assumo a segunda equação, porém ainda falta uma equação. Aí o que eu tenho que fazer é sair das equações de Kirchhoff das tensões e olhar Kirchhoff dos nós, certo? E qual nó eu escolho? Eu tenho um nó aqui e um nó aqui. O que eu vou fazer é escolher o nó onde há a fonte de corrente. Por quê? Porque naquele nó onde há a fonte de corrente, ao menos eu conheço um valor, certo? Que é a fonte de corrente. O outro nó aqui, eu não conheço o valor da corrente que passa aqui, certo? Que está nesse ramal aqui. Então eu vou optar sempre pelo nó onde que a fonte de corrente pertence, que a fonte de corrente injeta a corrente, que nesse caso aqui é o nó A. Beleza? Então assim eu obtenho a terceira equação. Bom, qual que é o objetivo disso? É que eu tenha todas as equações para calcular esse sistema aqui. Então, recapitulando, ou seja, uma equação eu obtenho pelas tensões da malha 1, certo? Somatórias das tensões igual a zero. Outra equação eu obtenho pelo nó que a fonte de corrente está injetando corrente, que eu chamei de nó A. E uma outra equação, certo? Eu obtenho através da supermalha, que é essa malha que circunda a fonte de corrente. Bom, o número de equações está igual ao número de variáveis que eu não conheço? Sim. Então eu consigo começar a equacionar e no final das contas montar um sistema de equações e resolver esse sistema de equações. Beleza? Bom, na malha 1, certo? Qual é a minha equação da malha 1? Como é que eu posso obter? Eu posso obter a equação da malha 1 pensando essa equação de duas formas. Ou eu penso naquele de modo tradicional, onde eu faço que somatória das tensões igual uma malha igual a zero, ou eu uso esse conceito somatória das tensões de uma malha igual a zero, porém uso o método sistemático. Qual a diferença? Matematicamente nenhum, certo? Mas a forma de obter a equação muda. Eu vou usar o método sistemático, que eu acho que é mais simples, certo? Novamente, quem está com dúvidas de como usar esse método, acesse o link do vídeo que eu botei abaixo, né? Que lá vai ter um exercício de quarta ordem resolvido, certo? Como é que resolve, como é que funciona esse método sistemático? Eu vou olhar a malha, uma malha específica, nesse caso é a malha 1, certo? Então eu estou falando da corrente I1, ok? O que eu faço para obter a equação? Malha 1, então vai ser I1 vezes alguma coisa. É I1 vezes o quê? Vezes o somatório das impedâncias por quais I1 passa, que pertence à malha 1, ou seja, I1 vezes a soma das impedâncias que estão nessa malha. Nesse caso é Z1 e Z2. Então é I1 vezes Z1 mais Z2. Beleza? O que eu olho depois? Eu olho todas as correntes que passam pela malha 1 e se opõem à malha 1. Nesse sistema aqui que é pequeno, ele tem só uma malha vizinha, que é a malha 2, que passa por ela a corrente 2. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer menos I2, certo? Por quê? Porque 2 se opõe. Olha só, I2 na Z2, certo? Está subindo e 1 está descendo. Então, I1 descendo e 2 subindo, então I2 está se opondo a I1. Então é menos I2. Vezes quem? Vezes a impedância por qual o I2 passa e que pertence à malha 1. Nesse caso é Z2. Então é menos I2 vezes Z2. Igual a fonte de tensões que pertence à malha 1. Nessa malha 1 aqui só tem a fonte de tensão E1. Certo? Então é igual a E1. Bom, é mais ou menos E1. Aí depende como é que a fonte de tensão está ligada na malha 1. Ou na malha de análise, né? Nesse caso malha 1. Bom, a I1 quando passa pela malha 1 está subindo, certo? Aí o que eu tenho que pensar? A fonte E1 ela está injetando uma corrente que se soma à fonte da malha ou que se opõe à fonte da malha. Se ela está injetando uma corrente que se soma à corrente da malha, então é mais E1. Se ela está injetando uma corrente que se opõe à corrente da malha, então é menos E1, certo? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a fonte, ou seja, I1 na fonte está subindo. E E1
injeta uma corrente para cima. Por que você quer para cima? Porque a corrente da fonte de tensão ela sai do positivo. Então, I1 está subindo, então a fonte de tensão injeta uma corrente para cima, então as duas estão no mesmo sentido, então E1 está injetando uma corrente que se soma à fonte de corrente I1. Então é mais E1. Ok? Bom, e depois? Depois eu vou usar a equação da supermalha, certo? A equação da supermalha eu só posso usar aquele método de Kirchhoff das tensões, onde eu vou olhando elemento por elemento e vou somando as suas tensões, correto? Beleza. Só que aqui, o cuidado que eu tenho que ter é que eu tenho que olhar supermalha, ou seja, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar Z2, eu vou olhar E2 e vou olhar Z3, certo? E aí eu vou fazer que o somatório das tensões de cada um dos elementos é igual a zero. Como é que eu faço isso? Vou analisar. Bom, cuidado que eu tenho que ter é com impedâncias que compartilham corrente. Se recordem que quando uma impedância compartilha duas correntes, elas têm duas polaridades, certo? Polaridade da esquerda é relativa a I1, ou seja, onde chega a corrente a mais, onde sai a menos. Polaridade da direita é relativa a I2, onde chega a fonte de corrente a mais, onde sai é menos, certo? Então eu começo a analisar daqui de baixo e vou olhando tensão por tensão. Saio daqui, encontro Z2, sinal de saída é menos, então é menos V2. O que é V2? É Z2 vezes a corrente que passa pela impedância 2. Então é menos V2, ou seja, menos Z2 vezes essa corrente. Aí o que eu tenho que tomar cuidado? Qual é a corrente que passa por Z2? Bom, tem uma corrente subindo e uma corrente descendo, ou seja, é a diferença dessas duas correntes. I2 menos E1 ou I1 menos E2. Bom, mas é I1 menos E2 ou I2 menos E1? Aí eu tenho que tomar cuidado. Se eu estou olhando pela perspectiva da malha 2, ou seja, por essa polaridade aqui, que foi que eu usei, certo? Eu faço sempre I2 menos E1, ou seja, sempre a corrente da malha que eu tomei como referência, menos a corrente da outra malha, certo? Então aqui vai ficar vezes I2 menos E1, menos I1. Depois, pego o sinal de saída da fonte, mais E2, e depois, onde chega a corrente a mais, e sai menos, menos a tensão dessa impedância aqui, ou seja, menos IVZ. E cheguei no final, igual a zero, ou seja, a somatória das tensões de uma malha é igual a zero. Beleza? Aí depois o que eu faço? O nó, certo? O que diz o Kirchhoff dos nós? Somatória das correntes que chegam no nó é igual a zero, somatória das que saem... Desculpa, somatória das correntes que chegam no nó é igual a somatória das correntes que saem. Ou seja, que é que chega no nó? Chega I2 e chega I. Então I2 mais I é igual ao somatório das que saem. O que é que está saindo? A corrente da terceira malha. Então é igual a I3. Ou seja, eu obtive todas as equações necessárias usando equação da malha 1, equação do nó A e equação por supermalha. Certo? Poderia usar outra malha, outra supermalha, ou uma malha usando todo esse exterior? Poderia até, mas não é necessário, certo? Por quê? Porque eu já tenho o número de equações necessárias para calcular as variáveis que eu não conheço, que nesse caso são as correntes. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse sistema de equações, certo? Aí o que eu recomendo? Eu recomendo sempre que a gente resolva ele por determinantes. Para mim resolver um sistema de equações por determinantes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar essas equações, certo? Então eu vou ter que colocar uma equação embaixo da outra, certo? Aí o que eu chamo de organizar? Tudo que é relativo a I1 está na coluna 1, I2 na coluna 2 e assim por diante, isso vai ser tudo igual às constantes. Foi o que eu botei aqui. Ou seja, tudo que for relativo a I1 está aqui, tudo que for relativo a I2 está aqui, tudo que for relativo a I3 está aqui, igual às constantes. Ou seja, eu peguei essas equações aqui e organizei lá, certo? Aí eu tenho que na equação da malha 1, I1 vezes E1 mais E2, ok? Certo? Aí o cuidado que eu tenho que ter, o que é? Mais I2, certo? Então, mas aqui está menos, o que eu faço? Eu não posso deixar a variável que eu estou buscando lá como negativo. O que eu tenho que fazer? Vai ser mais I2 vezes menos E2, ou seja, eu tenho que inverter Z2, certo? Aí se recorda como é que eu inverto Z2? Para inverter o número complexo, eu tenho que, se ele estiver na forma retangular, inverter o sinal de ambas as partes, a parte real e a parte imaginária, e se ele estiver na forma polar, eu tenho que somar ou subtrair 180 em seu ângulo. E assim eu faço para todas as equações, certo? Para a equação da supermalha e para a equação do nó, ok? Aí eu vou usar determinantes, certo? Bom, eu posso calcular a corrente de todos os elementos, certo? Todas as malhas. Tem um lado positivo nisso, né? Que me proporciona, é possível validar se o meu sistema está certo ou não, né? Por que validar? É pegar o valor que eu achar e substituir nas equações e tem que dar a resposta certa.
Ou se eu não tiver com tempo, enfim, se eu quiser fazer algo mais rápido, eu vou calcular só a corrente da malha que me importa. Nesse caso aqui, eu quero saber a corrente do resistor de 10K, então me importa a corrente dessa malha aqui somente. Bom, se eu resolver por determinantes, vai ser fácil de resolver. Eu vou achar que um vale 1,39 mili com ângulo de menos 126 e 2 vale 1,34 mili com ângulo de 1,69 e a última malha vale 2,69 com ângulo de 5,2, certo? Como a pergunta foi qual o resistor, qual a corrente do resistor de 10K, a corrente do resistor de 10K é igual a 3, ou seja, vale 2,69 mili com ângulo de 5,2, ok? Então cuidado, super malha, eu tenho que montar as equações de uma forma distinta. É a única parte que eu mudo. Como obter as equações. O resto é exatamente igual. Ok?